Bom, vou fazer o teste. Acho que eu vou tentar fazer o gráfico da função e em seguida tentar responder as perguntas, né? Eu tenho f de x igual a 1 mais x sobre 4 menos x2. Isso aqui está definido para x, só não pode ser uma das duas raízes disso aqui, né? 2 e menos 2. Então, x diferente de menos 2, x diferente de 2. O que me dá como domínio, você pega a reta real, tira o menos 2, tira o 2. Bom, tem maneiras de expressar isso, né? Uma delas seria dizer R. Esse aqui é o sinal de que você tira desse conjunto todos os elementos que estiverem nesse. Essa é uma possibilidade. A outra é escrever como união de 3 intervalos, né? Menos infinito, menos 2, aberto nos 2. União menos 2, 2, aberto, porque o 2 e o menos 2 não estão. E união 2 infinito, que não é nenhuma das respostas que está ali, né? Bom, quer dizer, claro que o mais importante é você entender que o domínio você pode fazer, quer dizer, o maior conjunto que você pode fazer isso é o conjunto do x, todos menos o menos 2 e o 2. Você eventualmente pode se enrolar na hora de escrever isso, mas você tem que entender. Bom, também saber ler a mesma coisa em diferentes línguas é importante, porque você, tipicamente, você vai procurar um assunto, você vai pesquisar na internet e vai vir como vier, né? Pode ser que você leia e não consiga entender porque está escrito, não é porque está escrito em inglês, mas porque está escrito de uma maneira que você não compreende. Bom, aí, feito isso, né, a gente pode traçar aqui a tabelinha tradicional, em que a gente bota aqui x, f de x, f' de x, f duas linhas de x, então, aqui você já sabe que tem o menos infinito, o menos 2, o 2 e o mais infinito. Em termos de relevância, talvez seja... Vou deixar um espaço um pouquinho maior aqui. Então, bom, é de bom tom, já que a gente vai traçar o gráfico, tem aqui o menos 2 e o 2, eu boto essas retas aqui, aqui não tem ponto no gráfico, né? Então, a gente tem que saber de onde isso vem em menos infinito. Quando chega em menos 2 aqui pela esquerda, depois de onde sai do menos 2 pela direita, onde chega no 2 pela esquerda, onde sai no 2 pela direita e onde chega no infinito pela esquerda, né? Então, bom, observa que no infinito, aqui você tem x, aqui você tem x2, então é zero. Quer dizer, aqui é zero,
e aqui também é zero. Você pode afinar um pouco isso, reparando que em menos infinito, isso aqui é negativo, e isso aqui também é negativo. Então, vem de zero positivo, quer dizer, vai vir do menos infinito, vem com zero assim. Já no mais infinito, esse aqui é positivo, esse é negativo, então vai chegar aqui num zero menos. Às vezes um detalhe assim é importante para você, porque digamos que você achasse aqui, quer dizer, aqui você tem um zero mais, então vem aqui de cima. Se você achar um menos infinito aqui, você sabe que para chegar nesse infinito positivo aqui, você vai ter que passar daqui, quer dizer, você já vai ter que subir e descer, você já tem um zero na derivada aqui. Enquanto que, se por acaso aqui vem do infinito, você já não tem tanto essa expectativa. Então, às vezes, esse pequeno detalhe assim ajuda você a formar a ideia do gráfico e, eventualmente, a perceber que alguma coisa está errada, né? Se, por exemplo, você tem esse aqui, tem esse menos infinito aqui e não tem um ponto que a derivada se anula, então, talvez esse esteja errado, talvez esse esteja errado, sempre um alerta, né? Bom, o que acontece em menos 2? Em menos 2, pelo lado de cá, aqui você tem negativo, e quando o x está abaixo, né, aqui você tem menos 2, menos 3, então esses caras aqui, o tamanho deles é maior do que 2. Quando são elevados ao quadrado, dá mais do que 4. Então você chega em zero com valores negativos. Então você tem esse cara aqui tendendo para menos 1 e esse chegando em zero com valores negativos. Então você tem um negativo dividido por um zero negativo, você vai para mais infinito. Quer dizer, aqui você tem mais infinito. Tá bom isso? Estou fazendo assim meio rápido. Agora, do lado direito aqui, você continua com o menos 1, mas agora você está com caras de tamanho menor do que 2, então quando você fizer 4 menos x2 vai para zero, mas vai para zero positivo. E aí você vai ter um menos infinito aqui. Agora, quando você chega no 2, 1 mais x vai dar 3, é maior que zero. Quando você chega no 2, aqui pela esquerda, o x é menor que 2, o x2 é menor que 4, então isso dá um zero positivo. Então, você tem um positivo dividido por um zero positivo mais infinito. E quando você chega no 2, pelo lado direito, aí o 4 menos x2 é negativo, então você tem um zero negativo, tem 3 dividido por um zero negativo, menos infinito. Só com isso, já dá para fazer uma ideia boa do gráfico, sem derivada, sem nada, né? Porque você está vindo de zero positivo e está indo para infinito, quer dizer que você tem alguma coisa assim. Pode ser que tenha acidente de percurso, mas o princípio é isso. Aqui você vem, quando você retoma no menos 2, você vem de menos infinito e vai para mais infinito. Bom, pode até, não custa nada marcar aqui em zero, você passa por um quarto. Aqui você tem um quarto. Então você faz já dá para dizer uma coisa aqui, né? Se for assim mesmo, se for sempre crescente aqui, já dá para dizer que a segunda derivada vai ter que se anular. Entendeu? Porque a derivada, ó, ela
com essa cara aqui, ela vem positiva, vai diminuindo, aí em algum lugar aqui ela tem um valor mínimo e ela volta a crescer. Então, está pintando um zero da segunda derivada aqui. Depois você retoma aqui em menos infinito e vai para zero menos. Essa é a cara. Pode ser que não tem nada aqui que diga que esse negócio não pode ficar fazendo milhares de corcovas aqui no meio, mas olhando para o sinal da derivada, a gente talvez possa decidir alguma coisa. Claro, é um polinômio de grau baixo, temos chance. Bom, então, já temos aí a resposta para 2, né? Pô, todas são verdadeiras? E todas verdadeiras. Bom, então vamos calcular a derivada, né? F' de x. 4 menos x ao quadrado, aí você faz 4 menos x2 vezes a derivada dessa que é 1, menos, a derivada dessa é menos 2x, então eu já vou botar mais 2x vezes essa daqui, 1 mais x, que é 4 menos x2 ao quadrado. Aqui, e a gente tem x2 mais 2x mais 4. Esse cara aqui, ó, é sempre positivo, né? Porque isso daqui é igual a x2 mais 2x mais 1 mais 3 sobre 4 menos x2 ao quadrado. Esse daqui é x mais 1 ao quadrado, mais 3, sempre positivo. Então, esse aqui é sempre maior que zero, o que significa que aqui é sempre crescente, aqui é sempre crescente, aqui é sempre crescente. Bom, então a derivada ainda por cima, né, quer dizer, ela é positiva em todos os pontos em que está definida, tem essa fórmula aí, e tende a zero, né, em menos infinito e em mais infinito. Bom, pelo gráfico não tinha como não fazer isso, mas se você olhar para a fórmula também, né, você tem aqui x2 e aqui você tem x4. Agora, para quem não estiver enxergando nada ainda, conseguir errar aqui, pode ser que você pense que isso aqui tem duas raízes, mas na verdade não tem duas raízes, então não se anula em dois pontos de jeito nenhum. Bom, então o que mais nós tínhamos para ver aqui? Aí tem umas perguntas sobre a função f. Pergunta se ela é crescente, quer dizer, se x1 é menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2. Repara que se x1 e x2 estiverem aqui, é verdade. Se os dois estiverem aqui, é verdade. E se os dois estiverem aqui, é verdade. Agora, se um estiver aqui e o outro estiver aqui, não necessariamente. Se um estiver aqui e o outro estiver aqui, não necessariamente. Se um estiver aqui e o outro estiver aqui, aí de jeito nenhum, porque o de cá vai ter valor positivo e o outro vai ser negativo. Então, a derivada positiva, acontece o seguinte, se ela for positiva num certo intervalo, então naquele intervalo a função é crescente.
Mas se ela é positiva num conjunto que tem um buraco no meio, aí pode acontecer esse tipo de coisa. Ainda tem uma coisa mais esquisita, aquelas que os matemáticos adoram, e que é o seguinte: a função pode ter derivada positiva em um ponto e não ser crescente em nenhuma vizinhança daquele ponto. Vou fazer um desenho assim, fazer uma janelinha aqui assim. Você pode ter uma situação em que que você tem um gráfico meio assim, e que a função vai fazendo isso assim, e aqui tem um limite, vai fazendo assim, aqui tem uma infinidade de coisas assim, e aí a derivada vai ser positiva nesse ponto aqui, mas a função sempre dá um jeito de decrescer um pouco perto dele. Então, até isso pode acontecer. Bom, aí botei duas questões, né? A função atinge o máximo, quer dizer, atinge o valor mínimo em algum ponto. Não tem mínimo. Aí botei uma pegadinha. Atinge o seu valor máximo em um dos pontos em que a derivada se anula. Mas é verdade. Porque, como não tem nenhum ponto em que a derivada se anula, você pode dizer que ela atinge, tá certo? O conjunto dos pontos onde ela atinge seu máximo, nesse caso é exatamente igual ao conjunto dos pontos em que a derivada se anula, porque a derivada não se anula em nenhum, então os dois conjuntos são vazios. Eu botei de sacanagem mesmo, mas foi... É assim, porque, vamos dizer, do ponto de vista da lógica, tem esse tipo de coisa, vamos dizer, se você botar uma premissa, se você disser, se você disser A implica B, se A for um absurdo, a afirmação A implica B é verdadeira, porque dizer que A implica B, você só está dizendo que se A for verdade, então B é verdade, mas se A é sempre falso, eu só estou dizendo que B é verdade se A for verdade. Como A nunca é verdade, eu não falei que B é verdade. Não falei nada. Tá? Então, aqui, vamos dizer, olha assim, o conjunto dos pontos em que a derivada se anula é vazio. Ele é exatamente igual ao conjunto dos pontos em que a função atinge seu valor máximo, que também é vazio. E a letra D, né? Que depois você faz o gráfico, você repara isso, né? Que se você pegar qualquer y, no zero, se você pegar y igual a zero, só tem um cara, um x, tal que f de x é igual a zero, que está aqui no meio, entre menos 2 e 2. Agora, se você pegar um y abaixo de zero, sempre você vai ter um cara aqui e um aqui. Se você pegar um y acima de zero, vai ter sempre um aqui e um aqui. Então, para todo y diferente de zero, tem dois valores de x. Agora, se essa 5, a rigor, a gente tem que fazer uma continha, talvez, não sei, né? Bom, aqui, a derivada é estritamente crescente. Será que a gente tem garantia disso? É estritamente crescente? Não sei, né? Porque aqui você, vamos dizer, em princípio, com a informação que a gente tem aqui, que a derivada é positiva, não está totalmente descartado que ela pudesse fazer alguma coisa assim, né? Quer dizer, ela poderia vir crescendo, de repente, chegar a um valor máximo, aí decrescer um pouco, chegar a um valor mínimo, crescer de novo. Não sei. Não sei se tem alguma maneira esperta, não está me ocorrendo nenhuma maneira esperta aqui de saber alguma coisa sobre a segunda derivada. Quer dizer, quantas vezes a segunda derivada se anula?
né? Em algum ponto, eu acho assim, bom, em algum ponto vai ter que se anular. Acho que talvez a falta de melhor ideia tem que calcular a segunda derivada e olhar. O que vai ser desagradável, né? Porque você tem aqui uma coisa do quarto grau, você vai derivar, multiplicar por uma do segundo grau. Vamos ver. Bom, a gente vai ter aqui F duas linhas de x igual a 4 menos x2 a quarta, 4 menos x2 ao quadrado, vezes essa daqui, né, que dá 2x mais 2, menos, agora, x2 mais 2x mais 4, vezes a derivada disso daqui. Eu tenho certos poderes mágicos aqui, que é o seguinte, vou introduzir uma fórmula provisória, mas quer dizer, se você quiser derivar u ao quadrado, vou fazer de maneira assim, sem roubar muito. Isso é u vezes u, então isso é u vezes u', que é igual a u', mais u', que é igual a 2u'. Então, eu vou, para derivar isso daqui, eu vou ter, esse cara daqui vai ser 4 menos x2 vezes menos 2x, que é a derivada desse cara daqui. Então, isso aqui vai dar isso aqui, né? 4 menos x2, 2x mais 2, e aí mais isso daqui, dividido por 4 menos x2 a quarta. Né? Repetir esse... Ah, não, faltou aqui o... Muito... Vezes 2x mais 2. Ih, caralho, esqueci de... Bom, aqui a gente tem mais x2 mais 2x mais 4 vezes isso daqui. Isso aqui é importante porque talvez se eu tivesse feito isso aqui ao quadrado e derivado, não aparecesse esse cara aqui de maneira tão evidente. De maneira que eu tenho... Como eu só quero saber quantas vezes se anula, eu posso sacrificar aqui essa potência par que me garante que isso é sempre positivo. Se eu estou querendo saber onde a derivada se anula, bom, não tem problema aqui, eu boto 3 aqui, corto esse, aqui era um 4 menos x2 ao quadrado, né? Então eu corto esse 2 aqui, já fica melhorzinho, né? Porque fica do terceiro grau. Então faço a conta aqui, isso aqui vai dar 8x menos 2x3 menos x menos 2x3 mais 8 menos 2x2
mais 4x3 mais 8x2 mais 16x sobre o negócio aí. Então, eu tenho aqui um negócio que é 2x3 menos 6x2, quanto x, mais 24x, mais 8. Só dá para dividir por 2? Que triste. Bom, em todo caso, x3 menos 3x2 mais 12x mais 8. Para olhar quantas vezes isso se anula, o truque que eu tenho... Bom, eu sei que isso é uma coisa do terceiro grau. Tá? Esse cara que eu cancelei aqui, eu não vai introduzir nenhum zero novo, né? Porque o 4 menos x2 só se anula em menos 2 e 2, que são pontos em que a função não está definida. Então, o fato de eu ter cortado esse cara, porque ao cortar ele, eu cortei os pontos em que ele se anula, mas ele se anula em pontos onde a função não está definida, então não introduz nenhum zero novo, não perde nenhum zero. Então, para olhar, isso aqui é uma coisa do terceiro grau, é de grau ímpar. Já falei isso muito, né? Polinômio de grau ímpar, ou vem de menos infinito e vai para mais infinito, então passa pelo zero, né? Ou vem de mais infinito, vai para menos infinito, também passa pelo zero. Então, 0, a segunda derivada tem, que é aquele cara que a gente já esperava desde o começo. Vamos olhar para o sinal da derivada disso, quer dizer, olha para a derivada disso daqui, para saber se isso é sempre crescente, como é que é. Então, a derivada disso dá 3x2 menos 6x mais 12, que a gente pode escrever assim, né? 3 vezes x2 menos 2x mais 4. E eu não sei vocês, mas eu olho para isso aqui e sei que é sempre positivo, né? Porque isso aqui é x2 menos 2x mais 1 mais 3, e esse daqui é x menos 1 ao quadrado. Então, esse bicho aqui tem derivada sempre positiva. Então, ele sempre cresce, então só se anula uma vez. Então, a nossa segunda derivada só se anula uma vez. Tá legal? Deu para entender tudo? Deve ter tempo ainda para quem tem dúvidas. Claro, repara que eu na hora de fazer, eu estou usando umas malandragens. É fácil, né? É fácil na hora que você faz as contas, você olhar e não ver essa simplificação aqui. Se você não viu essa simplificação, você vai ficar com uma coisa bem maior, né? Quer dizer, aqui você tinha você tem terceiro grau, mas você tinha quinto grau. Né? Às vezes pode ser que dá mais trabalho e tal, mas o que eu estou esperando de vocês assim, é que vocês possam pegar uma função e dizer, bom, o que eu tenho que fazer para entender o que está acontecendo? Você vai dizer, pega o software de matemática e manda ele me dizer o que está acontecendo. Mas é sempre bom ter uma noção, porque você pode...
é pouco provável que o software erre, mas tem chances de você perguntar errado para ele, ou às vezes ele te mostrar uma coisa que, que você não consegue entender direito o que diz. Então, é uma das coisas importantes em cálculo você pegar uma função e saber fazer isso. Tendo claro que, normalmente, no mundo real, você não tem a função, você está procurando a função. Você está lidando com uma situação, você tem que fazer um modelo matemático e criar uma função. Mas também, então, essas coisas aqui servem para você ver como funciona e também ter presente que as funções do mundo real não são... Né, raramente você pode esperar que uma coisa no mundo real, sei lá, você está fazendo controle de epidemia, olhando uma colônia de bactérias ou qualquer coisa... ou população, ou ações no mercado, qualquer coisa assim, elas não vão se comportar como funções bonitinhas assim. Mas, mesmo assim, você pode usar essas funções como aproximações, como balizas para você... Né? Você olha, o negócio está crescendo assim, vou chutar um polinômio do terceiro grau, uma exponencial, será que... Ou... eventualmente simplificando as hipóteses, você diz, com essa simplificação das hipóteses a coisa é assim. Então, no modelo mais complicado, o meu ponto de partida é essa função simples que eu sei tratar. Então, eu acho importante entender isso, porque senão você fica pensando que você está estudando cálculo para passar em cálculo. Não é essa a ideia. Isso realmente pode ser importante para você se situar.